Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Kleber Rezende, sou administrador da Yes Recruitment. Para quem não conhece a Yes Recruitment, nós somos uma agência de recrutamento aqui no Atlântico do Canadá e uma empresa de consultoria de carreira, né? Esses serviços são dirigidos pela Emily Santos, que é uma profissional de recursos humanos com experiência em recrutamento internacional e que já trouxe centenas de brasileiros profissionais aqui para o Canadá, né? Nós somos mais ativos na outra rede, vou deixar o link aqui embaixo, acompanhe nosso trabalho lá. E hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho de uma vaga nova que a gente tem. Ah, então, solta a vinheta para falar dessa vaga. Mentira, a gente nem tem vinheta ainda. Se você quiser doar uma vinheta para a gente, estamos abertos aí. Então vamos ao que interessa, pessoal. Vamos falar dos requisitos, o que é que você precisa ter, como aplicar para essa vaga, tirar algumas dúvidas que eu recebi aí de ontem para cá. Então, direto ao ponto, o que é que a gente está procurando, né? A gente precisa de delivery truck driver. Essa vaga ela já foi aberta, não sei, 2, 3 meses atrás. Seria para contratar, acho que 2 motoristas. Nós acabamos emitindo job offer para 4 motoristas, né? Chamamos 2 para Moncton, um para Fredericton e um para Halifax, né? Então, nossa empresa parceira aí acabou ficando com 4 candidatos e a gente está levando mais para eles, né? É uma demanda deles, eles querem mais e a gente vai levar mais. Então, essa vaga, o que é que você precisa ter para essa vaga, né? Você precisa ter Classe 1, Drive License, categoria Classe 1, aqui em New Brunswick, ou um equivalente, né? Se você não está aqui em New Brunswick, você vai precisar ter experiência numa categoria equivalente. O que seria equivalente à Classe 1? Se você tira a habilitação em Ontário, por exemplo, tem muitos motoristas aí em Ontário, seria a Drive License AZ. Se você está nos Estados Unidos, seria a Commercial Drive License, né, na categoria para Truck Driver, para Trucks. E se você está no Brasil, seria a categoria E, né? Então, o que é que esse candidato vai precisar ter, né? Vai precisar ter um bom histórico, um bom driving record, experiência comprovada. Essa posição é uma posição permanente, né? Ela é full time, ela é em tempo integral e você vai estar todo dia em casa, né? É uma vaga que ela não é long haul, né? Você não vai passar a semana inteira fora de casa, 15, 20 dias, né? É um serviço local, né, de delivery local, pode ser dentro da cidade ou nas cidades vizinhas, na região, né, numa distância que seja possível você ir, fazer o serviço, entregar e retornar para dormir em casa, né, fechar o seu horário de serviço. É dessa forma que essa vaga funciona. Então, para muita gente, isso é bom. Tem gente que gosta de long haul, mas essa vaga não é long haul, né? Essa vaga é para estar todo dia em casa. Outra coisa é que essa vaga, você sim pode trazer sua família, é um processo de imigração, né? Não é uma vaga para LMIA. É uma vaga que será feito um processo de imigração via processo provincial ou pelo processo do Atlântico, dependendo, né, de cada caso. Então, bom, você precisa da drive license equivalente. Você tem que ter experiência manobrando veículos, né, carretas, truck trailer. A gente está procurando uma pessoa flexível, né? Até porque para você vir para o Canadá, você tem que ser uma pessoa flexível, né? Para você fazer essa mudança. É uma mudança que a gente sabe, a gente já passou por isso, né? Nós somos também imigrantes aqui no Canadá. Então, você precisa ser bastante flexível.
para situações adversas, como, por exemplo, a neve, né? Aqui, como vocês sabem, é muito frio, então você tem que ser uma pessoa flexível e de fácil adaptação, né? Claro, leva um tempo para você se adaptar a algumas situações, como o frio intenso, mas se você vem pesquisando sobre o Canadá, você sabe que essa é uma realidade, né? Então, como um motorista de delivery, você não vai estar somente dentro do caminhão viajando por dias, né? Você vai ter que descer do caminhão, você tem que se relacionar com o cliente, você vai ter que descer material. Então, tem que ser uma pessoa disposta a fazer isso. Também uma pessoa que dê um serviço cortês, né? Porque você vai lidar com clientes. E para isso você tem que ter o inglês. Então a gente entra num dos maiores aí requisitos, que é o inglês, né? Você precisa ter um inglês no mínimo intermediário para essa vaga, né? Tanto para você entender o paperwork que você está lidando ali, né? Tanto para você se relacionar com o cliente, com a empresa, com o seu supervisor. Aqui no Canadá, para esse tipo de trabalho, você vai precisar do inglês. Não só para o trabalho, mas para você ser elegível para o programa de imigração, para você ser elegível para a vaga, o inglês é primordial. Bom, eu vou começar respondendo algumas perguntas. Na verdade, esse vídeo eu estou fazendo porque a gente abriu uma caixinha lá na outra rede nossa, que a gente é mais ativo, que a gente recebe muitas perguntas, né? Às vezes são perguntas relacionadas. Então eu decidi fazer esse vídeo respondendo para que sirva de um guia, né? Para quem está interessado em aplicar para a vaga. Para aplicar para a vaga, que é o mais importante, já vou dizer de início, nós fazemos a aplicação via e-mail, né? Então, antes de responder as dúvidas, já vou responder essa aqui, que acho que é a mais importante, né? Para aplicar para a vaga, envie um e-mail para jobs@esrecruitment.ca. Esse é nosso e-mail para aplicação dos trabalhos, né? Essa vaga está aberta e a gente só faz análise de resumês quando a vaga está aberta, né? Se você enviar para uma outra posição, infelizmente a gente não consegue analisar, a gente recebe centenas de e-mails e é logisticamente impossível da gente fazer uma análise de resumês de uma outra vaga. É impossível, né? Então, para garantir que seu e-mail vai ser analisado, que a gente vai colocar na pasta correta para quando a gente começar essa seleção, coloca no título da vaga, no título do e-mail que você vai enviar, coloca driver, né? E manda nesse e-mail, você vai mandar o seu resumê em inglês, por favor, somente resumês em inglês serão analisados, e sua cover letter também em inglês. O resumê é um currículo nos moldes canadenses e o cover letter é uma carta de apresentação, também em inglês. Então envia para nosso e-mail e a gente não vai ficar com essa vaga aberta por muito tempo, então se você está vendo esse vídeo muito depois dele ter sido criado, essa vaga já não vai estar mais disponível. Talvez tenha uma vaga similar disponível, mas se tiver, vai ter um vídeo mais novo, ou você segue a gente lá nas outras redes para acompanhar o que aqui tem disponível, tá certo? Esse vídeo é mais para tirar as dúvidas sobre essa vaga hoje, né? Vamos direto aqui a algumas dúvidas, né? Eu não fiz um roteiro para esse vídeo, eu falei que ia gravar o vídeo e estou gravando para tirar as dúvidas e eu vou começar respondendo elas agora. Desculpa, pessoal, vou ter que olhar aqui para baixo para ver algumas perguntas aqui da outra rede. Sou comerciante, porém trabalho de freelancer há 4 anos na carreta. Tirador de folga, consigo aplicar? Bom, nesse caso, geralmente você não vai ser elegível como tirador de folga, porque
você precisa de um contrato, né? Você precisa ter um contrato, você precisa ser full-time na função e ter experiência de no mínimo um ano com um contrato, né? Não somente uma coisa freelancer. E, bom, muita gente fala que o Canadá não observa a carteira de trabalho, né? Se você é CLT, você vai ver isso muito na internet por aí, mas não é bem verdade. Então a gente gosta de analisar a situação da pessoa, se ela é CLT, o que é que ela tem na carteira, né? Para ter certeza. E então você vai precisar de comprovação, basicamente. Então, como freelancer, infelizmente, não é elegível. Bom, mesmo outra pergunta aqui. Olá, mesmo com a Drive License dos Estados Unidos e ter entregado para X, não vou fazer propaganda, por um ano, não consigo enquadrar? Bom, depende qual veículo você utilizava para fazer esse serviço, qual Drive License você tinha, né? Se essa experiência é comprovada, então a experiência tem que ser de um ano nos últimos 5 anos, né? Em uma categoria equivalente à classe 1 aqui de New Brunswick, né? Então, envia para a gente se você se enquadrar nesses requisitos. E outra coisa, pessoal, somente os candidatos pré-selecionados serão contactados, né? A gente não tem condições de contactar centenas de candidatos e a gente trabalha dessa forma, né? Se você é elegível, se você for pré-selecionado, a nossa recrutadora, que é a Emily Santos, vai fazer uma entrevista com você. Eu não faço a seleção diretamente, eu organizo os e-mails, tal, mas quem faz é ela que é a recrutadora. Nós somos uma empresa de recrutamento registrada em New Brunswick. Temos o nosso business name como Yes Recruitment e estamos aptos a fazer esse tipo de serviço, né? Então, envia para a gente lá por e-mail. Quero trabalhar de Drive License aí no Canadá. Tenho experiência aqui no Brasil há mais de 20 anos. Bastante experiência, mas você ainda precisa ter os outros requisitos que eu falei anteriormente. Então, se você tem o inglês intermediário, se você tem comprovação de um ano nos últimos 5 anos, envia lá para o nosso e-mail. Vaga de caminhão ou carreta, tenho vontade demais de ser caminhoneiro no Canadá. Bom, como se fosse um caminhão baú, né? Em uma linguagem mais popular. Pode ser refrigerado, também depende, né? A empresa também tem uma frota, né? Então, mas a exigência é classe 1 ou equivalente. Se você está no Brasil, categoria E seria equivalente, né? Ou AZ, tem muita gente que está vindo fazer habilitação, né? No Canadá e acaba tirando a AZ lá em Ontário. Sou truck driver aqui no Brasil, tenho passaporte, só falta aplicar para vaga. Aplica por e-mail. Se você tem os requisitos, não perde tempo que a gente não vai ficar com essas vagas abertas por muito tempo, né? A gente tem essa demanda e a gente vai entregar, né? A gente não fica enrolando e não dando resultado para os candidatos, né? Se você acompanha nosso trabalho, você vai ver que a vaga ela foi postada, não me recordo agora, mas acho que 2 meses atrás, não sei, talvez 3 meses. E a gente já emitiu as 4 job offers, a gente já tem candidato com visto já para iniciar para trabalhar a semana que vem. Já tem outro com a nomeação da província e outro aguardando a nomeação de Nova Escócia, que demora um pouquinho mais, e outro em processo também. Então é assim que a gente trabalha. Gostaria de aplicar para a vaga de truck driver, tenho experiência internacional, ótimo. Experiência internacional é muito bom, principalmente se sua experiência é num país que tem neve, né? Então
Se você já dirigiu nessas condições, é muito bom, porque é o que você vai encontrar aqui. Tenho categoria C no Brasil, mas tenho experiência com carreta e inglês. Posso tentar? Bom, nada impede você de tentar, mas a gente tem que ver qual a sua experiência comprovada, né? Porque às vezes tem casos de pessoas que dirigem carreta, mas não têm a categoria equivalente. Então, tudo isso vai ser analisado no processo de seleção, né? Não aparecem ou são poucas as vagas na região de New Brunswick para francófonos? Bom, tem. É mais recorrente na região norte, né? No norte de New Brunswick, onde tem mais... o francês é mais predominante. E em Quebec, né? Claro. Mas essa vaga em específico a gente está exigindo somente o inglês. Não tenho inglês. Eu consigo alguma vaga de motorista? Bom, você pode conseguir. Tem muitas empresas que fornecem LMIA e que, se você tiver habilitação, isso acontece muito em Toronto, né, nas cidades grandes. Se você consegue tirar habilitação, até você consegue sem um inglês, né? Mas para um processo de imigração, né, uma vaga permanente, para você trazer sua família, todo mundo com visto, para você aplicar para a residência permanente, como é essa vaga, sem o inglês não é possível, né? Não tem como. Mas LMAE sim, a gente não tem vagas desse tipo, mas eu não gosto de dizer que não é impossível mesmo sem inglês. Porém, você sem o inglês você vai ficar nisso, né? Você vai ficar renovando LMIA. E sem o inglês, sem nenhum inglês muito básico, você não vai conseguir nem terminar o curso. Então, o inglês é primordial para qualquer coisa que você venha fazer aqui no Canadá, mesmo que você não seja o aplicante principal. Mas isso é um tema para um outro vídeo, né? Como eu faço para fazer parte do recrutamento para vagas de motorista de carreta? Aplica pelo e-mail, como eu falei anteriormente. Todas as aplicações são por e-mail e somente os pré-selecionados serão contactados. A gente não tem capacidade de contactar todos, né? A gente faz uma seleção, a Emily contacta as pessoas que foram pré-selecionadas para fazer uma entrevista. Dessa entrevista, né, a Emily envia os candidatos que foram selecionados para a vaga, para nossa envia para a empresa parceira, né, que está demandando esses profissionais. Qual requisito é essa classe 1? Para truck driver, classe 1, como eu falei, é a categoria E no Brasil. Outra pergunta aqui. Minha experiência mais recente é de 1 ano com entrega em caminhão pequeno. Minha CNH é D. Você vai precisar da categoria E. Você vai precisar de uma experiência que se destaque frente aos outros candidatos, né? Então, certamente vão ter candidatos com experiência E, vão ter candidatos internacionais com Commercial Drive License, com categoria AZ no Canadá. Então você pode aplicar. Né? Se você tem inglês, você pode passar para a etapa de entrevista e ser analisado o seu caso. Né? Eu não tenho como saber, não tenho como fazer uma análise, a gente não faz análise preliminar dos resumês, das experiências, né? Isso é uma análise de perfil, isso é uma análise de resumê. Isso é um serviço de consultoria, né? Bom, pessoal, eu recebi muitas perguntas na caixinha lá da nossa postagem, né? E muito mais perguntas no direct, né? Porém, são as perguntas semelhantes, né? Uma outra dúvida aqui é sobre a questão do IELTS, né? Bom, o inglês é CLB4, acho que eu não mencionei esse requisito.
O mínimo é CLB 4 para o programa, né, de imigração. Isso não quer dizer se você tiver CLB 4 você vai ser selecionado para vaga ou você vai ser chamado para entrevista. Isso é uma exigência para você ser elegível para os programas de imigração. Mas, além disso, você vai ter que ter experiência, você vai ter que, se você for chamado para entrevista, você vai ter que desempenhar bem, né? Porque uma coisa é a prova de proficiência, outra coisa é o seu desempenho na entrevista, né? Então é o CLB 4, você pode fazer a prova do IELTS ou do CELPIP, que agora tem a prova no Brasil também, no Rio de Janeiro. E sobre a questão do IELTS, você não necessariamente precisa ter o IELTS feito agora, né? Não precisa do IELTS para você fazer a aplicação. A gente não pede o que você envie o IELTS, por exemplo. Você só precisa do resumê e do cover letter. Porém, muitas pessoas já fizeram, então algumas pessoas estão na frente, alguns candidatos já estão mais preparados. Isso pode ser feito posteriormente, mas a aplicação da vaga você não pode esperar, porque a gente está anunciando agora e pretende fechar esse mês ainda. Não tem uma data, a gente vai divulgar a data quando a gente decidir fechar, mas a gente não vai ficar com essa vaga aberta, deixando as pessoas no limbo, sem um retorno. Então, fazer um resumo aqui geral do que você precisa para aplicar para essa vaga, né? Acho que isso aqui responde tudo que você precisa ter, se você pode aplicar, se você deve aplicar, se você é elegível. Bom, essa vaga é para truck driver, você precisa ter inglês intermediário, no mínimo inglês CLB 4. Né? O que é o CLB? CLB é uma avaliação num teste de proficiência, que pode ser o IELTS ou o CELPIP. Então, se você tiver essa nota mínima, você pode ser elegível para a vaga. Você precisa aplicar através do e-mail, que é jobs@esrecruitment.ca. Nesse e-mail você vai colocar no título driver, né? E vai mandar para a gente o seu resumê, que é um currículo nos moldes canadenses, e a carta de apresentação, que é uma cover letter. Você precisa de 1 ano de experiência no mínimo, né? 1 ano de experiência na função, dirigindo carreta com categoria E, o Commercial Drive License, ou categoria Z, comprovada, né? Uma experiência comprovada. Pode ser um contrato de trabalho, você vai precisar... se for um contrato de trabalho, você tem que ter esse contrato, né? Mas a gente pode analisar também o que é que tem na sua carteira de trabalho do Brasil. Muita gente na internet fala que o Canadá nem sabe que a carteira de trabalho existe. Não é bem verdade isso. Nossa profissional de recursos humanos trabalha com recrutamento internacional há muitos anos e tem outros vídeos dela falando sobre a situação, uma situação dessa, em que a imigração pede carteira de trabalho do Brasil, né? Então, cuidado com o que você escuta na internet e fique preparado, né? Analise os requisitos, veja se você tem os requisitos, se prepare para eles, para você não perder tempo e tá tentando algo que você não é elegível. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. Eu espero vocês nessa aplicação. Desejo boa sorte a todos que vão estar aplicando. E se não for dessa vez, continua tentando, porque o Canadá tem muita oportunidade. O que eu posso dizer para vocês é que façam um planejamento, busquem um profissional da sua confiança, conheça nosso trabalho, visita nosso website, visita nossas outras redes e acompanha o que a gente vem fazendo, tanto no lado do recrutamento
quanto no lado da consultoria de carreira. Nós somos uma empresa que atua nos dois lados, tanto servindo as empresas da região do Atlântico, fornecendo profissionais qualificados, tanto dando suporte aos candidatos, seja criando resumês, cover letters, analisando o LinkedIn, uma consultoria de carreira, né? E tudo isso é feito pela Emily Santos, que é uma profissional da área, né? Com experiência. Coloque o seu planejamento nas mãos de alguém que vive a realidade do recrutamento, vive a realidade da imigração, acompanha o andamento, as mudanças, está sempre em contato com a imigração diretamente, e alguém que você confia, né? Alguém que você vê resultados diretos, né? Não resultados que ouviu falar. Essa é a minha dica para vocês. Eu não faço a consultoria de carreira, eu faço na Yes Recruitment a parte de administração. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem vídeo meu também falando o que é que eu faço. Eu faço serviço de housing. Se você está vindo aqui para a região de Moncton, principalmente, eu posso dar esse suporte para você. Então é isso, pessoal. Sem me alongar muito, acompanha a gente nas redes, aplica para a vaga enquanto ela está aberta. Se você está assistindo esse vídeo e essa vaga já fechou, acompanha a gente nas outras redes que a gente vai ter mais vaga. Eu aposto que a gente vai. Tá certo? Um abração e até mais. Tchau, tchau.